já vou deixar você assistir o vídeo, mas não é disso que eu vim falar, não. É que eu escrevi um livro chamado 23 Estratégias para Aumentar as Suas Vendas. E eu vou dar para você gratuito. Então, para você poder ter acesso a esse livro, é só você apertar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai ter um linkzinho para você poder baixar ele gratuitamente. Então, na descrição do vídeo aqui, você só clica e baixa. Simples desse jeito. Seja muito bem-vindo a mais um Rosadas Cash. E hoje a gente vai fazer um papo de mercado que a gente fala, né? A gente traz principais especialistas ou figuras públicas do nosso segmento para vir aqui conversar um pouco, mostrar um pouquinho de conhecimento e trazer novidade para vocês. E hoje eu trago um dos meus sócios, grande amigo e o maior especialista de prevenção de perdas do Brasil, Antônio Balbino. Fala, Leandro. Fala, pessoal. Pô, satisfação estar aqui mais uma vez, né, batendo esse papo com você e trocar figurinhas. Então, pra mim, tô em casa. É isso as pessoas que não viram ainda, que antes de ligar aqui, já estavam numa conversa aqui, rapaz, que o negócio é tenso. Vou explicar por que eu tô falando que o negócio é tenso em relação à prevenção de perdas, tá? Balbino, vamos lá, vamos começar já com acertando na jugular, né? O pessoal fala que as pessoas dão muito pouca atenção de verdade para a prevenção de perdas, né? A verdade, o varejista, ou seja, os supermercados, os atacarejos, eles querem meio que olhar a prevenção, olhar ali a perda e dizer assim, tá bom, tá baixo e tá tudo bem. Mas de verdade as pessoas acabam não dando muita atenção e rodando o Brasil todo eu vejo cada vez mais que a área de prevenção de perdas, mesmo sendo uma coisa que já é algo teoricamente que, sei lá, todo mundo deveria ter, muita gente tem e não faz certo, e muita gente nem ainda tem. Então, assim, na sua visão, quais são os maiores desafios aí que tem para uma empresa realmente ter prevenção de perda de verdade? Não esse negócio que o nego fala que é prevenção, não tem prevenção nenhuma. De verdade, rodando assim. O que vocês acham que você acha que são os principais desafios aí para o cara poder ter prevenção de perdas na empresa dele? Boa pergunta. Eu acredito que, assim, um dos maiores problemas, sabe, Leandro, é a forma de você se comunicar. E eu acho que esse é o maior vilão da gente conseguir alcançar mais empresas, trazer mais empresas para a prevenção de perdas. Por quê? Eu lembro que eu assisti uma palestra de Luísa Trajano, ela falou que isso pode não ser dela, tá, gente? Que a comunicação, ela não é a forma que você fala, é a forma que as pessoas te compreendem. Então, talvez isso não seja dela, talvez, entendeu? Mas eu pego pelo exemplo porque eu assisti ela falando isso aí. Enfim, isso realmente cai muito na prevenção, porque às vezes a gente vai com aspectos técnicos, a gente vai com um conceito muito amplo, muito complicado, para uma pessoa que ainda não tem essa experiência e que não sabe ainda o que é uma prevenção. Então, às vezes, o empresário ele não tem noção de uma DRE, então ele não tem noção realmente do lucro que ele está tendo, o cara não está calculando nem imagem, se ele não sabe o lucro como está tendo, como é que ele vai saber, inclusive, a perda que ele está tendo? Se o lucro, que é uma coisa até mais fácil dele fazer a apuração do que, por exemplo, as perdas numa loja. Exatamente. Então, essa falta, na hora que você vai com muito conhecimento técnico, afasta o pessoal. Então, o maior vilão, no meu ponto de vista, é a forma que você está levando essas informações para tanto os empresários como a área operacional. A gente tem que saber se comunicar com os diversos níveis, operacional, tático, estratégico da empresa. Então, saber separar isso, saber se comunicar. E da mesma forma, as associações, os institutos, faculdades, tem que levar esse tipo de informação também para dentro da operação. Então, a gente vê muitas empresas, tá? Vou citar um caso aqui, por exemplo, o Senac, lá em 2012, teve um curso técnico de prevenção de perdas, no qual eu fiz parte, entendeu? Na faculdade. Hoje a gente não tem isso. E realmente foi muita experiência prática, de a gente estar vivendo, a gente estar visitando varejistas, a gente está conhecendo isso. Mas poucas instituições têm isso, inclusive hoje não tem mais. Então, tanto levar a parte acadêmica, porque a gente precisa formar pessoas, como também fomentar isso dentro das empresas, entendeu? Levar o conhecimento prático. O que é a prevenção de forma prática? O que eu consigo de resultado com isso? O que eu preciso vender para recuperar uma perda? Que eu acho que a comunicação tem que ser essa. Então, tipo, eu quebrei uma Coca-Cola. Essa Coca-Cola custa, sei lá, R$4. Quebrei uma unidade de Coca-Cola. Eu tenho que colocar na cabeça do cara da operação
que existe uma coisa chamada esforço de venda. Quanto eu vou ter que vender para recuperar o prejuízo de uma Coca-Cola? Se é R$ 4, então, digamos que ela me deixa um lucro lá, um lucro operacional de R$ 1 por lata. Então, eu vou ter que vender 4 latas. Então, isso tem que estar na cabeça do teu operação. E Sim. não uma coisa tão técnica e complexa. Entendi. Faz todo sentido. Para mim, se a pessoa perguntar assim, o que é a prevenção de perdas? Eu penso muito simples, né? Assim, uma das coisas que eu, por ter trabalhado muito tempo do lado dos donos de supermercados, como consultor e agora como mentor e tal, eu vejo que tudo que não é simples acaba não sendo dado continuidade, porque inclusive o nível de cultura dos profissionais que a gente tem dentro do nosso segmento é um nível de cultura muito baixo, então eu não vejo muito como isso dá certo se não for de maneira simples. E aí eu costumo dizer o seguinte, o que é prevenção de perdas? Prevenção de perdas, para mim, é o olho do dono na operação. Ponto. Se a gente sair do varejo e fosse, por exemplo, para uma área de uma indústria, a prevenção de perdas seria o setor de qualidade, que auditaria os processos para ver se as pessoas estão fazendo certo e aquilo ali. Só que as pessoas elas limitam a prevenção de perdas a gerenciamento de estoque. O gerenciamento de estoque é importante porque 70% de tudo que se paga numa empresa, 70 e poucos por cento de tudo que se paga na empresa é mercadoria. Então, a perda acaba focando nisso porque é isso. Só que a prevenção de perdas tem que olhar se não está contratando bandido para dentro da loja. Então, ela tem que ver quem são os profissionais que estão entrando, porque senão vai ter furto de funcionários se ela contratar pessoas que têm Poucos má olham índole. isso. A prevenção de perdas, ela olha risco de perda de venda. Então, produto sem preço, produto avariado dentro de seção, produto com validade vencida dá risco de processo. Então, tem várias coisas que vão além de só gerenciamento de estoque. Exato. Então, quando eu falo olho do dono na operação, porque a prevenção de perda é o único profissional que com uma assinatura pode mandar um gerente embora, por exemplo. Né? Você ir lá e relatar que houve algum tipo de fraude, algum tipo de coisa que, por exemplo, uma gerência fez, a prevenção pode mandar o cara embora. Por isso, inclusive, a prevenção de perda nunca, né? Isso a gente já foi até discussão nossa, ela nunca pode ser subordinada à operação, porque ela vai auditar a operação. Sim. Uma das funções dela é auditar os processos operacionais para poder ver se não tem, se não estão perdendo dinheiro não fazendo aquilo, fazer o gerenciamento de estoque e ainda gerenciar risco. Que essa área de risco, então, o negócio. Se as pessoas não estão conseguindo fazer nem o gerenciamento de estoque direito, imagina risco, Não dá né? para falar. Então, para mim, a prevenção é isso. Então, por exemplo, simplificando, o olho do dono na operação, como controladoria, que para mim é o olho do dono na retaguarda inteira. Então, para mim, uma empresa, quando já passou ali dos 3, 4, 5 milhões mês, se ela não tem essas duas áreas, ela não tem gestão. Ela não tem a prevenção, não tem gestão operacional de verdade. E se eu não tenho controladoria, eu não tenho a gestão da minha retaguarda inteira de verdade. Ou seja, as coisas podem estar até acontecendo, mas não tem ninguém verificando, olhando e garantindo que sejam feitos de acordo com os princípios, políticas e de acordo com o que a empresa pré-definiu. E aí, Balbino, na sua visão, é o seguinte, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho importante, porque as pessoas não têm essa visão. Me responde uma coisa. Quem é que faz prevenção de verdade? É o setor de prevenção ou é a operação? Não, quem vai ter que fazer é a operação. E agora você acabou de matar todo mundo, porque todo mundo acha que a prevenção que vai fazer inventário, que a prevenção que vai contar, a prevenção que vai fazer as anotações todas, e não é, Não. né? Até porque a prevenção, o conceito dela tem que ser uma área imparcial. Então ela não pode ser a área que vai executar. Ela não é uma área executora. Então, realmente, se você está com a ideia de colocar uma área executora como prevenção, não vai funcionar. E, inclusive, voltando uns passos aí do que você falou, eu mudei totalmente a visão que eu tinha com relação ao próprio empresário, porque a gente muitas das vezes prepara palestra, cursos para o pessoal da prevenção. E quando eu conheci o Leandro, eu vim com um convite, né, de palestrar em um evento dele para donos de supermercado. Então a gente fez lá o primeiro impulso e eu levei, Leandro, Balbino, eu quero um conteúdo muito foda. Aí eu, denso, trouxe um conteúdo denso, muita coisa. E aí eu fiz a minha apresentação, né, lá, sei lá, mais de 1 hora de apresentação e muito conteúdo, muito conteúdo. Teve um slide lá que eu mostrei, a questão da inversão de código, dos impactos que causam dentro da perda, né, na operação de caixa. E eu mostrei uma tabela
de código com código de barras, né? Que eu utilizava na época do Novo Hyper, em 2008, Esse negócio aí. 2008, 2009, uma coisa que eu copiei realmente de uma operação que eu vi no Atacadão. Eu vi aquilo, eu falei, vou colocar isso lá. E eu coloquei na empresa, mostrei pro pessoal e todo mundo, eu quero ver isso aí, eu quero. Ou seja, todo mundo chamou atenção para aquilo que era o mais simples. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é a coisa mais simples. Estou falando de um conteúdo muito profundo, muita coisa. E o pessoal se pegou numa coisa mais simples. Aí eu entendi que a questão da comunicação e o que é que eu tenho que levar, o que é que eu tenho que trazer para o meu público, entendeu? E aí mudou totalmente a minha visão. Então, hoje eu consigo enxergar o que é que o empresário quer. Não pelo fato de ter uma empresa e tal, não. Não por esse aspecto, realmente pelo aspecto do cara que é dono do supermercado, de sentir a dor do cara. Pô, eu tava fazendo tudo errado. Que foi uma virada da tua vida, né? Porque antes você aproveita, inclusive, esse fato e conta um pouquinho, rapidinho, conta um pouquinho da tua história, porque eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo já te conhece. Quem não conhece Balbino, fala assim, conta a história, Balbino. Então, conta um pouquinho da tua trajetória para as pessoas saberem, porque o Balbino não nasceu do nada. Você foi construído, né? O seu conhecimento e tudo que a bagagem que você carrega hoje foi construída ao longo do tempo por uma jornada absurdamente focada, inclusive, nessa área, né? Primeiro na área operacional e depois na área de prevenção, né? Sim. E aí, quando eu comecei a trabalhar realmente em supermercado, tá? Eu fui da operação, eu fui operador de caixa, eu fui digitador, função que nem existe mais hoje. Eu fui encarregado de estoque, conferente também. Comecei uma área de prevenção de perdas na empresa, implantei e tive diversos desafios, assim como muita gente. Fui gestor administrativo de empresa, trabalhei 9 anos no Novo Hyper e mais 5 anos no Varejão. Ou seja, foram praticamente 15 anos em 2 empresas, né? Dentro do Novo Hyper eu vivi experiências diferentes, distribuição, indústria também, porque tinha no Grupo Marinaldo Rosendo. Então passei por outras experiências também. Minha profissional também tem um ponto importante que em 2011 para 2012, na verdade em 2011 mesmo, eu comecei a escrever. Tá? Então eu comecei a escrever no portal Prevenir Perdas e no site administradores.com. Então, sei lá, 2011 para 2012 eu escrevia no site administradores.com e também, por conta da faculdade, eu escrevia lá e escrevia também no portal do Carlos Eduardo Santos. E aí foi quando eu tive a oportunidade também de conhecer o Carlos, né? E em 2014 eu já tinha começado um canal aqui no YouTube. Então eu comecei a produzir Eu aprendi conteúdo. prevenção com você. Eu te falei isso lá. Quando eu encontrei o Balbino a primeira vez, ele estava numa feira. Ele e o Carlos, o outro Carlos, né? O Carlos não, o Adalberto. O Adalberto, isso. O Adalberto da Contagem, que hoje, inclusive, é teu sócio. Eu encontrei vocês lá em Pernambuco, eu falei assim, caraca, Antônio Balbino. Aí você olhou assim, pleno rosado, eu falei assim, cara, eu sou seu fã. Ele falou, eu também sou seu. Aí a gente ficou tietando um ao outro, eu falei, cara, eu aprendi prevenção, os primeiros conceitos de prevenção todo eu aprendi no seu canal do YouTube. E você era gordinho, né? Muito diferente do que é hoje. E você ainda estava trabalhando na época na empresa. Eu achava fantástico. Eu falei assim, nossa, o cara fala fácil e tal. E aí eu seguia o teu canal no YouTube na época. Eu aprendi, comecei a entender um pouquinho sobre o que era prevenção sobre isso. Depois eu contratei várias pessoas de Carrefour, Walmart, Atacadão, para trabalhar como consultor. E esses caras trouxeram enraizado aí um conceito de prevenção um pouco mais profundo para a gente conseguir implementar nos clientes na época que eu tinha consultoria. Mas eu aprendi consultoria na época do teu canal, então continua aí. Aí você criou o canal do YouTube. Foi canal no YouTube, aí criou podcast, na época que podcast era só áudio. Na verdade, o canal, primeiro surgiu o blog em 2013, né, que era balbino.info, porque não tinha outro domínio.com.br, não tinha nada, era balbino.info. Por que info? Não é info de informações, não é info de informática, não era info porque só tinha info. O único Balbino que tinha disponível era info de domínio. Aí veio o Balbino Cast, e depois de, sei lá, uns 20, 15 episódios, sei lá, aí veio o Café com Prevenção. Porque o Balbino Cast era justamente a minha experiência, porque Não tinha um Balbino Office? Tinha o Balbino Office. O canal no YouTube era Balbino Office. Exatamente. Tudo modelado ali. Porque eu vinha também de TI, eu fiz formação técnica em TI, então eu sempre fomentei muito essas questões, gostava pra caramba de podcast desde 2008 lá, estava Nerdcast, Guanabara, enfim, estava uma galera aí. Então eu trouxe essa experiência para prevenção.
Então, pô, 2014 eu gravava podcast, tinha que estar editando, HTML, não sei o que, um monte de coisa, e eu fazia tudo isso na unha, né? Não tinha o que a gente tem hoje de facilidade. 2015 veio o canal no YouTube, o blog surgiu por conta do podcast, mas aí eu comecei a escrever lá também, e aí foi surgindo e foi indo, então, até hoje, né? Hoje eu produzo melhor, um conteúdo melhor. Se você for ver um vídeo meu lá no começo, caraca, era uma loucura. Então, a gente vai evoluindo, né, aos poucos. Mas, assim, podcast, eu acho que o Café com Prevenção mantive a essência dele, que seria trazer convidados que realmente têm know-how no negócio, os caras que podem trazer experiência prática, e junto a isso, falar um pouco da história dele, agregar isso aí. Então já passou diversas pessoas lá. E levar muito conteúdo. Gente, eu nunca pensei, quando eu comecei isso, em ganhar dinheiro com o digital, em fazer, em vender alguma coisa. Não, nunca fiz isso. Inclusive o Carlão, se ele estiver me escutando, se estiver assistindo isso aqui, ele vai falar. Porque ele foi a primeira pessoa, ele ligava pra mim à noite e falava, pô, tu tá ganhando o que com isso, cara? Porque tu tá perdendo tempo, tá deixando de fazer outra coisa. Não, cara, eu gosto. E aí assim foi que começou. Entendeu? Todo esse negócio aí começou por conta disso. Instagram, sei lá, minha conta no Instagram é de 2015 também, 2016, 2015. Era a mesma coisa, produzia conteúdo e não pensava. Eu também comecei pelo YouTube, né? Meu primeiro canal de comunicação foi o YouTube, depois que eu fui para as outras redes sociais, né? Eu sou naturalmente do YouTube do que das outras redes sociais. E hoje eu tenho, por exemplo, minha rede social do Instagram tem mais seguidores hoje do que, por exemplo, o YouTube. Meu TikTok está quase igual ao YouTube. Mas o YouTube ainda é, para mim, um canal principal de comunicação aí com todo mundo. E agora a gente também tá em todas as redes de podcast, agora tem o Twitter, que agora virou X, e tá em tudo, né? Acaba tendo um pouquinho de cada coisa. Mas, legal. E aí você trabalhou nessas empresas todas, aí depois você virou consultor. Virei também. Consultor, passei uns 3, 4 anos como consultor. E aí nessa de consultor veio a pandemia. E aí acabou a consultoria, estamos ferrados. E aí eu olhei para o digital e falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí foi quando eu conheci também o Leandro. A gente se conheceu realmente ali um pouquinho antes da pandemia. A gente já conversava de ser sócio, de abrir um negócio junto, né? E trabalhar isso aí. E aí a gente juntou força. O Leandro falou, Bobino, vamos se juntar. Vamos embora. Né? E vamos para cima. E aí mudou tudo. Inclusive a minha vinda para o Rio de Janeiro. Né? Rapaz, no meio da pandemia. Vocês vão descobrir que o estado dos maiores especialistas de supermercado vai virar Rio, porque eu vou catando todo mundo, vou trazendo todo mundo pro Rio de Janeiro. O Bobino já veio, só falta a Jéssica, daqui a pouco eu arrasto a doutora Janaína, o Ney, vai vir todo mundo pro Rio. Esse foi uma grande virada de chave. A gente veio para cá, abrimos uma empresa aqui também. De inventário e foi desafio, né? De vir para o Rio e tal. É um mercado um pouco complicado, bem diferente do que a gente está acostumado. Eu falo que existe o Brasil e existe o Rio de Janeiro. O pior lugar para trabalhar supermercado de verdade é o Rio de Janeiro, por causa da competição é muito acirrada, é muito supermercado junto, muito supermercado perto do outro. As margens não são altas, as margens são baixas. Então a briga aqui, a brigalhada aqui e o carioca vê pouco valor no trabalho. Sim. Então eles querem pagar o mínimo, ter uma qualidade e não entendem que necessariamente você não consegue comprar uma Lamborghini, uma Ferrari por preço de uma Fiat Uno, né? Mas Sim. Eles acham isso. Para você, por exemplo, como empresa de inventário, tem esse desafio no Rio de Janeiro, provavelmente. Eu tinha quando tinha consultoria aqui. Ele não valoriza a prestação de serviço, né? Não valoriza. Ele quer o melhor, mas não quer pagar por. E aí, como é que você consegue fazer prestação de serviço boa se você não tem renda, receita para poder pagar o custo de ter mão de obra muito qualificada para fazer esse tipo de coisa? Você tem feito inventário aí para um monte de grandes empresas, farmácias, supermercados. Quais são os maiores desafios que você tem encontrado quando você chega para começar? O cara te contrata. Balbino, eu quero fazer um inventário lá da Contagem, que você agora é sócio. Qual é o maior desafio que você tem ali? O que você encontra quando você chega lá, que você tem que, muitas vezes, fazer o que você não foi contratado, que é arrumar um pouco a casa para você conseguir fazer o inventário? Conta um pouquinho dessa experiência para a gente, que eu acho que isso vai agregar muito para quem está assistindo. O pessoal mudar um pouquinho o que eles têm de compreensão relacionado a inventário, né? Muita gente acredita que fazer inventário é fazer gestão de estoque. E são duas coisas diferentes, né? Você tem que entender o inventário
como uma ferramenta que você vai utilizar para aferir a tua gestão de estoque, para ver qual a qualidade e o nível da tua gestão de estoque. E se existem 2 indicadores importantes para a gestão de estoque, o primeiro deles é a acurácia, o segundo é a perda, mas o primeiro dele é a acurácia. Qual é a precisão do meu saldo físico, que eu contei, com o meu saldo sistêmico contábil, né, que é o que está lá no teu sistema. Mudar essa visão, porque o pessoal pensa o seguinte, vou fazer inventários para controlar estoque. E não é isso. Você faz o inventário para saber se você está controlando, e não para controlar, não para ajustar o estoque. É verdade, o inventário não é para controlar. Não é verdade? O pessoal não tem essa visão, Leandro. Não é? A maior parte dos empresários, eles... Você pode escutar isso aí. Você pode prestar bastante atenção quando o pessoal fala. Vou fazer inventário para corrigir meu estoque. Não é isso que eles falam? Uhum. Então, o primeiro paradigma a ser quebrado é esse. Os caras têm que entender que precisa fazer gestão de estoque. Precisa entender que não tem prevenção de perdas, não tem risco, não vai ter compliance, não vai ter governança, ESG, e acabou. Não vai ter isso enquanto não tiver uma gestão de estoque. Tudo precisa estar ali, porque ali é a raiz do teu negócio, a gestão de estoque. E aí o inventário, outro desafio que ele tem, seria o empresário entender que você precisa preparar e planejar antes de executar. E o varejista é cultura, né? Vai lá e faz. Vai lá e faz, cara. Ele não gosta de planejar e ele não gosta de se preparar para nada. Ele gosta de fazer. Se você pegar, o cara vira à noite. Né, Leandro? Ele não bota dificuldade em virar à noite dentro do seu mercado. Não. Mas se você for sentar com ele durante 1 hora para fazer o planejamento antes da execução, ferrou. Ah, não tenho tempo para isso. Ah, não tenho tempo de ver relatório. Ah, não tenho tempo de analisar não sei o quê. Quer o melhor software, mas não utiliza quase nada do que tem lá. Então, não olha, não acompanha os números. Não está acompanhando nada, né? E aí essa é outra coisa que ele precisa mudar. Você tem que entender que 60% do inventário se divide em planejamento e preparação, e não na execução. E detalhe, 60% está nisso e eu ainda coloco mais 20% na análise. Caraca, Babinho, tu vai botar 20% na execução? Sim. Porque de verdade é isso. Porque de verdade é isso aí. Porque para mim é muito mais importante você se preparar muito bem e fazer uma boa análise pós-inventário do que você simplesmente meter a cara a fazer e não fazer nada com as informações. Se eu tivesse que dar uma dica rápida aqui, o que não pode faltar para o cara fazer o inventário? Além do planejamento, assim, dentro do planejamento, o que ele tem que olhar na prática na loja para ele falar assim, agora minha loja está preparada para fazer um inventário? Estoque, básico, muito básico essa questão do estoque. Vou repetir agora, não fica chateado não. É básico para você. Fala aí, o que é básico de estoque? Arrumar, o que o cara tem que fazer? A questão do estoque é o seguinte, você tem que pensar um pouquinho no modelo do teu negócio. Então, vou dar um exemplo para você. Digamos que você tem um volume de estoque que é para 45 dias. Certo. Tu tem que baixar um pouquinho essa tua cobertura de estoque, ou seja, baixar um pouquinho o teu estoque para poder fazer o inventário. Não adianta você fazer um inventário com estoque muito cheio. É segurar um pouco as compras. Segura um pouco. Um pouquinho, 1, 2 semanas antes. Planeja um pouquinho. Dia do inventário não é para ter ruptura, não é para deixar a prateleira bem mal abastecida. Você tem que ter um pulmão, deixar alguns produtos para poder estar abastecendo. Ou seja, inventário não é sinônimo de ruptura. Mas você tem que ter cuidado de ficar jogando produto diferente, porque o pessoal faz isso. Né? Em vez de ele frente levar igual. O produto, ele bota os produtos por trás ali. E aí complica. Tentar alinhar para que o produto que está na frente seja o mesmo que está atrás, esses passos aí que são fundamentais. Não deixar a caixa em cima de câmera frigorífica que ninguém consegue pegar. Exatamente. Que a gente já pegou, né? Situações que às vezes, exemplo, dentro de caixa tem vários produtos diferentes, então layoutizar isso melhor. Tem uma área que a gente chama, normalmente na parte mais baixa, né? O primeiro nível do estoque a gente chama de picking, o primeiro nível é a área de picking, né? Então, aquele nível ali é onde vai estar os produtos misturados. Então, todo mundo que for contar ali já sabe que tem que abrir caixa por caixa. Então, não deixar a caixa aberta nos níveis acima. Tá? Então, tem que pensar muito nessa questão aí. Agora, um passo que eu falo para todo mundo que isso é disruptivo é não começa fazendo inventário geral. A galera fica maluca comigo quando eu falo isso. Cara, eu nunca fiz um inventário. Não, mas nem que seja o primeiro. Não começa fazendo inventário geral. Mas nem o primeiro? Não. Para pelo menos ter alguma noção de estoque. Porque o estoque, por exemplo, o cara nunca fez inventário, o estoque dele está 100% furado. Horrível, né? Então, se você nunca fez um inventário, qual é a diferença de fazer um inventário geral agora, porque tu nunca fez inventário, tu não tem nada, ou esperar um pouquinho para fazer o que o Bobino vai falar agora?
Então explica pro pessoal Não, poder não vai saber. fazer mudança. O que é que eu falo normalmente? Pega o teu top 100 produtos. Ah, seria ideal pegar curvar? Seria ideal pegar curvar. Só que às vezes a curvar é muito produto. Os 100 produtos mais vendidos. 100 produtos mais vendidos da loja. Você vai fazer esse exercício. Isso dá Dois normalmente ciclos. 50% da venda, tá? Só pra você saber. 100 produtos mais vendidos da loja. Pronto. Vai fazer 2 ciclos. 2 ciclos. Você vai pegar e vai contar 10 itens por dia. 100 por 10 vai dar 10 dias úteis. Segunda a sexta. Dá 2 semanas. Correto? 2 semanas eu rodo o primeiro ciclo. Com mais 2 semanas eu rodo o segundo ciclo. Pra que eu vou fazer isso? Dentro de um mês eu já fiz o inventário dos 100 itens mais vendidos, que dá mais ou menos 50% da minha venda. 2 vezes. E aí eu fiz 2 vezes, ou seja, eu tenho mais acurácia normalmente fazendo desse jeito. E são os itens que gira mais dentro da minha loja. Chegou no ponto. A ideia é, antes de você se preparar para fazer o inventário geral, você fazer o top 100, porque você vai ver teus processos. Se são os itens mais vendidos, ele vai ter mais entrada e vai ter mais saídas. Vai ter mais movimentações. Agora eu entendi, para poder ajustar o processo, porque senão você conta e logo depois que você contou, o estoque está todo furado de novo, porque, sei lá, o procedimento de troca de mercadoria que o cliente trouxe está cagado. O procedimento de baixa de avaria está cagado. E aí você vai pegar, né? Você começou a olhar, tu vai começar a ver, opa, calma aí, por que tem uma diferença tão alta nisso aqui? Aí você vai olhar e falar assim, nossa, a entrada de nota tá errado, nossa, esse produto aqui nego jogou fora, mas ninguém anotou lá no controle de avaria, ninguém anotou no controle de quebra operacional. O que aconteceu? O pessoal tá pegando mercadoria na área de venda para levar para produção na padaria e não tá anotando. Aí você começa a pegar essas cagadas todas, né? Porque alguém vai perguntar, mas por quê, né? Exatamente. Aí começa a achar. A ideia é justamente essa, porque você vai olhar os processos de movimentações internas. Você vai olhar tudo isso que você falou. Devolução, eu vou olhar troca, eu vou olhar tudo isso, cara. Porque assim, eu estou pegando os itens que tem maior movimentação. Se eu estou pegando os itens de maior movimentação, que vai ter mais cagada, mais problema. Você vai começar a fazer os processos. Opa, meu processo de troca está errado. Vou desenhar o processo de troca. Meu processo de cancelamento de itens está errado. Vou organizar isso aqui. O meu processo de recebimento de mercadoria está errado. Está tendo muita fraude. Então você vai começar a organizar. E isso aí, esse tipo de inventário vai te ajudar muito. Aí quando você fizer o inventário geral, você já tem rodado muita coisa, porque são os 100 itens mais vendidos, já rodou 2 ciclos, já viu muita coisa errada e você já corrigiu. Pós-inventário geral, o que é que vai acontecer? Você vai ter menos problemas com relação aos processos. Aí você começa a analisar, sim, as não conformidades. Mas, Bobinho, eu nunca fiz um inventário, vai ser o primeiro inventário, meu ponto de corte. Eu vou analisar com o quê? Tem um relatório que ninguém usa, que para mim eu acho que é o ponto de partida para todo mundo, que é item negativo. Ninguém olha para o relatório de item negativo. Na hora que você faz uma correção no teu inventário, você tem que analisar aquilo ali todos os dias. Eu tinha uma prática e meus coordenadores de prevenção, minha equipe de prevenção, eles faziam isso, porque eu cobrava isso deles. Todos os dias, eles tinham que passar para mim um relatório de item negativo por e-mail, na época era e-mail. Então, eles me passavam as não conformidades que teve naquele dia. Se olhar, todo dia tem. Todo dia vai ter. E aí, você tem que me passar... Item com margem negativa. Tirar um relatório diário de itens de margem itens que estão negativos. Negativo de estoque. De estoque. Isso. De margem é outra coisa. Também tem que olhar. Também tem que olhar, tá? Eu espero que você esteja olhando de margem, tá? Até antes. Não esquece, não pensa no estoque antes da margem, não. Eu espero que já esteja olhando. É isso. E aí você pega, Leandro, é incrível como você vai ver, o macarrão tá negativo. Aí, de repente, tu vai olhar, no inventário esqueceram de contar, porque tinha um pallet esquecido lá no estoque. Aí ele está negativo por conta disso. Ou teve uma inversão na entrada. Ou simplesmente... Inversão que você diz é que o cara entra com o produto errado. Né? Isso, entrou um produto fisicamente diferente do que entrou na nota fiscal. O cara deu entrada em outro produto. Ou no lote veio 2 produtos diferentes. Aí dá entrada só em um, porque realmente, se está no lote, você vai garantir que é o mesmo produto. Mas, na verdade, veio com um código diferente. Então, são situações que você vai começar a analisar. E é um relatório simples que todo sistema dá, cara. Você não tem desculpa para sistema, para estoque negativo. Qualquer sistema do melhor... E os que não bate o estoque de nenhum jeito? Tem os que não batem o estoque. Não, mas esse aí não dá, né? Mas até nesse aí, você só tem um segredo para isso aí, né? Trocar o sistema. Trocar o sistema. Eu conheço um que realmente não bate. Tem um aí que... Eu fiz também fiz inventário no dia seguinte. A gente tá falando do mesmo. Provavelmente. Eu fiz inventário no dia seguinte
Não tava batendo nada com nada. Eu falei, gente, não dá. Aí eu tinha parado, tipo, 25 pessoas. O nego da operação, e fui com a galera da operação, tava todo mundo morto no dia seguinte. Eu falei, cara, olha o dinheiro, esforço e tal. Aí eu falei pro cara, eu falei assim, ó, troca o sistema. Porque não dá, não. A verdade é que o trabalho que você tem que ter, o trabalho que o prevenção tem, não é fazer o inventário. O trabalho que o prevenção tem que ter é analisar. E acompanhar. E acompanhar. Você acompanha para auditar e você tem que analisar. Pra ver se não tá fazendo cagada na hora da contagem. Não é isso? O Na verdade, papel dele é o esse. papel é acompanhar e analisar, acompanhar para ver se aquilo ali está acontecendo ou não, para ele ter certeza e ver, ó, eu sei por que isso aqui deu divergência, porque o pessoal lá que estava contando o setor de perfumaria, ele tinha um menino lá que tá muito desatento. Ele tava lá, ele viu, pô. Isso. Aí, se você não tá lá, você não vê, né? O prevenção, ele tem que pegar as não conformidades, sejam elas operacionais, sejam elas de sistema, ou seja, não conformidade, e transformar aquilo em plano de ação para melhorar o resultado. Legal. Eu sou homem das métricas, né? Você sabe disso. Me diz uma coisa. Quantas pessoas eu preciso... Você tem uma métrica disso, né? Para contar, por exemplo, uma loja. Sim. É por corredor? São quantos módulos? Como é que é a didática para você entender? Por exemplo, se eu quisesse hoje montar uma operação para contar minha loja, como que seria essa matemática aí de gente para poder fazer esse processo? Tem 3 formas, né? A primeira forma seria mais simples para a gente, mas que na maioria das vezes o varejista não tem. A forma mais simples para a gente seria se o varejista nos trouxesse, que alguns, né, que já fazem tem, nos trouxesse o quanto ele tem de estoque. Valor de quantidade de itens, não SKU, itens. Então você tem um SKU que tem 1000 unidades. Então, aquilo para a gente é 1000 produtos, né? 1000 unidades, que a gente chama de peças, né? 1000 peças. Então, se ele me passa a posição de peças, eu já tenho uma estimativa para atacarejo, já tenho uma estimativa para supermercados, para mini mercados. Quanto uma pessoa consegue contar por loja, né? Quanto uma pessoa trabalhando consegue contar por loja? Depende muito, né? Então, vamos lá. Média, só para uma média, por exemplo, se a gente pegar aqui uma média para supermercado, em torno de 45 mil. É porque você pode me dizer isso na prática, porque você tá fazendo todo dia. Sim. A gente pode pegar uma média para supermercado de 40 a 45 mil. Né? Isso é uma média por pessoa que ele conta de peças. Isso, né? em quanto tempo? 6 horas. A gente se baseia no inventário pelo seguinte: 6 horas contando. Em 6 horas, uma pessoa conta 45 mil peças, né? Unidades de produtos. Isso, em média, né? Tô falando aqui em média. E tem pessoas que vão estar muito acima ou muito abaixo. No atacado a mais. De 89 a 95. Por causa que eles contam caixa fechada, né? Isso. E outra coisa, né? Isso também depende muito do nível da operação. Porque se você tem uma loja bem preparada, claro que a contagem vai ser melhor. Né? Assim, você vai contar mais rápido porque a loja está bem preparada. Se não, você vai ter uma média um pouquinho menor. Então, por isso que o supermercado é muito no feeling. É muito mais fácil a gente mensurar uma drogaria. O cara fala para mim, Babino, eu tenho 40 mil peças na drogaria. Cara, eu sei que eu vou botar 8 pessoas naquele inventário. Acabou. Eu tenho loja de roupa, eu tenho 20 mil peças na loja de roupa. Eu vou colocar 7 pessoas lá. Porque eu sei a produtividade por loja de roupa e acabou. É aquela ali. E por drogaria que é diferente. Né? Isso, drogaria já é diferente, magazine é diferente. Então, cada uma a gente já tem essa métrica, porque a gente já faz isso aí sempre e tem uma equipe fixa. Por pessoa. Exato, só que o supermercado tem essa variável da operação da pessoa. Inclusive, por exemplo, se a gente pegar uma realidade de alguns supermercados que tem 6 ou 5 câmaras e outros tem 2 câmaras. Então, isso também é uma variável importante. Quanto mais perecíveis, a tendência é que essa produtividade média caia mais. Entendeu? Caia por conta disso, porque perecível tem uma particularidade maior. Existe uma equipe totalmente voltada para perecível. Então, eu hoje, na minha operação, eu tenho pessoas perecíveis. Assim, esse é o meu time de perecível. Então... hoje muita gente tem escolhido fazer a contratação de empresa terceirizada para fazer inventário do que fazer inventário com o próprio time. Mas hoje você tem todas as modalidades, né? Se eu não me engano, lá na contagem. Tem. Você pode mandar um profissional para acompanhar e organizar o inventário e ele conta com o time dele. Ou você pode mandar o time inteiro lá para fazer a contagem pro cara, não é isso? Exato. Até porque a gente tem o próprio software, né, com coletores e tal. Então, muitas das vezes, Leandro, precisa de uma pessoa que tenha um conhecimento para mapear, porque pense no seguinte, né? A equipe vai fazer o inventário, só que uma Coca-Cola abriu divergência. Coca-Cola pode estar espalhada em 8 lugares da loja. Até tu achar os 8 lugares da loja vai ter muito trabalho. Por isso que a gente precisa fazer um mapeamento. É como se fosse um WMS que a gente faz na hora. Então a gente vai colocar módulo, prateleira por prateleira, cada uma recebe um endereço. Porque na hora que abrir uma divergência, a gente já sabe, olha, endereço
5001. Então, vou lá, procuro o endereço 5001, tá no corredor 3, lá na primeira prateleira. O cara vai lá na primeira prateleira, assertivo para contar lá. Então, isso melhora, cara, a produtividade, porque você vai direto, você não vai ficar feito um maluco procurando, entendeu? Então, a ideia é essa. Então, quando a gente se baseia, isso vale para vocês, até para fazer com a equipe própria também, na hora que você for pensar no inventário, o inventário ele não pode ter mais de 9 horas. Porque o cara começa a contar errado. Começa a contar errado. A produtividade, ela tende a cair. E outra... 6 é o ideal, 9 é o máximo que para começar. Isso. Aí começa a dar droga depois. Começa a dar problema. Porque 6 horas contando, mais 2 horas fazendo análise. Divergência, essas outras coisas. E tem que contar mais de uma vez. Normalmente sim. Porque vai depender muito do contrato, mas o ideal é você fazer comparando com o estoque ou fazendo algum tipo de amostra. Mas você conta qualitativa. tudo, não? Você conta Não. só Só tem um tipo de negócio, né, que costuma fazer 2 contagens, que é a indústria. Né? A gente faz primeira contagem, 100%, segunda contagem, confrontam com o outro. 100%. Isso é mais caro, né? Sim. Então, o normal hoje de contrato é fazer um comparativo com posição de estoque e aí, dependendo da empresa, a gente fazer um ponto de corte. R$500, R$200, R$300. Entendi. Você pega a contagem, você pega a sua contagem, pega a posição de estoque dele e vê o que deu divergência. E aí você, obviamente, ou conta tudo que deu divergência, ou você vai recontar só as coisas que tem maior, que são mais relevantes. Por valor, tá? Não é por quantidade, valor. Porque eu já vi situações, eu mesmo como varejista, vou dar um exemplo novo, o hiper, que o pessoal tava contando lá refresco. E refresco em pó tinha, cara, era uma loucura, né? Tipo, a gente fazia negociação, tinha ilha para sortear um carro, né? Então, tudo aberto. Cara, era uma loucura. E você ter que conferir aquilo na divergência, o pessoal perdia um tempo enorme. E aí eu comparava, eu falava, gente, o volume que tem de refresco em pó aqui, comparado com, por exemplo, bebidas, falta de bebidas, falta de cerveja, a falta da parte de frios ali, não é interessante pra gente, entendeu? Então você tem que pensar nisso. Eu falava, tá, é mais interessante eu conferir. Tá faltando 1000 unidades de refresco em pó. E aí você pega lá uma garrafa de uísque, 18 anos, dá praticamente isso. 600, R$700. Então, é uma unidade que tem um valor agregado lá em cima. Então, é muito mais interessante. Você se baseia sempre por valor, entendeu? Para não perder tempo. Para não perder tempo. Entendeu? E óbvio, tendo esse software aí que você falou, fica mais fácil, que a maioria dos softwares de RP não tem esse software para fazer, porque vocês fazem paralelo ao sistema, né? Vocês pegam a base do sistema e não usa nada do cliente, só a posição de estoque. Só cadastro, depois de tudo realmente conferido, você vai dar para o cara poder fazer da entrada a importação dele. Isso aí. Porque senão dá droga nesse negócio, né? Com certeza. E a gente não precisa, a gente tudo wireless. Mas hoje, por exemplo, se a empresa quisesse contratar vocês da contagem, ela consegue pegar consegue, por exemplo, só contratar o software para elas usarem? Só o software não. Mas eles conseguem. Mas ele consegue, por exemplo, eu mando um coordenador para operar, porque ele vai precisar do software e dos coletores e tal, então precisa de alguém que conheça daquilo ali e faz toda a loja dele tranquilamente. E assim, a gente muitas das vezes já fiz esses formatos, né, como varejista. E aí eu, por exemplo, me preparava um pouco antes para treinar o time que vai estar contando. Porque outra coisa que também não funciona é você colocar todo mundo para contar. Então você tem que escolher as pessoas certas para contar. Normalmente não adianta. Da operação que arruma. Não adianta você colocar de qualquer pessoa para contar, cara do administrativo para contar. Não adianta você colocar. Não vai adiantar. A moça da limpeza, o rapaz. Não. A gente treina primeiro, com produto, pessoal. Normalmente, né? Isso aí. E claro, sempre que você fizer uma contagem, é interessante você fazer uma auditoria. E a auditoria, ela não necessariamente vai ser comparando com o teu estoque. Às vezes o cara não tem uma posição de estoque boa. Então você pode escolher lá um percentual ou alguns produtos específicos que você queira para você auditar. Então o pessoal conta, Leandro, aí vai um auditor lá e verifica. E pode verificar até antes. Eu fazia isso antes. Por exemplo, eu entregava uma lista para o meu pessoal de prevenção e o cara da prevenção já ia verificando aqueles itens, às vezes 20 itens, normalmente eu passava isso. Ele conferia para depois confrontar com o que a equipe contava, entendeu? Essa era a ideia. E deixa eu te fazer algumas perguntas, agora fugindo até um pouco do assunto do inventário. Se hoje existe um conceito em gestão chamado de quick wins, né? Que são... E no varejo a gente tem um processo que a gente chama de ganhos rápidos, né? O que eu posso fazer para ter ganhos rápidos aqui? E a prevenção de perdas é um setor de gerar ganhos rápidos. Assim, se você pudesse listar aqui quais são
o que rápido a gente poderia fazer rápido de ação de prevenção, que não necessariamente é a prevenção que faz, porque vai ser a operação, mas o que poderia fazer de ganhos rápidos, assim, para o cara reduzir perda, assim, rápido, não é do dia para a noite, mas que ele conseguisse já reduzir para ver um resultado rápido, porque, assim, para mim a área de prevenção de perdas, ela vai ganhando espaço, né? Porque você fala assim, vou dar prevenção de perda. O cara não quer contratar funcionário, o cara não quer contratar tecnologia, o cara não quer fazer nada. Ele quer que reduza a perda. Mas como é um setor que o cara não está produzindo dinheiro direto, né? Ele não vê você vendendo e falando assim, nossa, está vendendo mais, a margem mudou. Basicamente o que eu faço eu vou diminuir o que estava sumindo, para de sumir. O que estava perdendo, estava quebrando, para de quebrar. E aí o cara nem consegue enxergar, mas matematicamente você melhorou teu resultado de lucro no final, mexendo na prevenção. Então, assim, na sua visão, qual seriam essas ações de ganho rápido que a gente poderia implementar para conseguir fazer com que a prevenção gerasse dinheiro rápido para a empresa? Boa. E 3 coisas. Rápidos. Simplificando bastante. Primeiro, a quebra operacional é vital que você controle aquilo. Então, porque está na tua mão. Entenda que... Quebra é tudo que joga tudo que você fora. Identifica. É tudo que você joga fora, mas eu tô vendo. Você está identificando, você está vendo o produto. Você sabe qual é o motivo, né? O que causou aquela tua perda. Então, ok. Então, a causa foi produto vencido. Beleza, então vou lá. E qual foi o que causou isso aí? O que foi a origem disso aí? Ah, não. Foi o repositor que esqueceu de fazer o PVPS. Primeiro que vence, primeiro que sai. Colocar o primeiro que vence na frente. Ok? Foi no meu recebimento que recebeu com data crítica. O cara não fez a regra dos 2/3. Não é? Ou seja, ele não calculou lá. A regra dos 2/3 eu falo sempre, né? Então, eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Parece que ninguém sabe esse troço. A regra dos 2/3 é o seguinte: você vai pegar a vida útil, né? Ou shelf life, né? O pessoal fala. A vida útil do produto é 2 anos. Dá um exemplo aqui. Fabricação e vencimento. Entre fabricação e vencimento dele. Você vai pegar 2 anos, 24 meses. Você vai pegar 24 dividido por 3 para achar 1/3. Eu vou achar 1/3 disso aí. 24 dividido por 3. Ok. Vezes 2 para achar 2/3. Então, 24 dividido por 3 vai dar 8. Né? Então, vezes 2 dá 16. Um produto que tem 2 anos de validade eu não vou poder receber com menos de 16 meses. É simples. Então, isso... Por que eu estou falando que é simples? Porque às vezes você fala assim, eu não recebo produto com menos de 30 dias. Aí tu pega um perecível, como o iogurte, que tem um shelf life de 40 dias, vida útil de 40 dias, 38, 35 dias, ele já chega na tua loja faltando menos de 30. Então não dá. Aí o que é que vai acontecer? O conferente, Leandro, vai ligar para o comercial vai dizer assim, pode receber, porque esse produto realmente tem um shelf life baixo. Aí recebe. De repente ele liga de novo de outro produto. Na terceira vez, ele para de ligar. O conferente, ele só liga 3 vezes. Na quarta ele fala, vai mandar eu receber, não vou nem ligar que eu não vou perder tempo. Um mês depois, isso não vai estar nem funcionando mais. Ninguém vai te ligar. Então, a estratégia é regra dos 2/3. Colocar no papel e ensinar o cara. Calculadorazinha que normalmente o conferente está pendurada, ele vai olhar quando é a fabricação e quando é a validade, o vencimento dele. Fazer o cálculo. 3 anos, 36 dividido por 3 vezes 2. É 45 dias, 45 dividido por 3 vezes 2. O shelf life, vida útil total, dividido por 3 vezes 2. Muito fácil. Qualquer pessoa da operação aprende. E o maior problema nosso é fazer um procedimento operacional, ele muda, ele faz um procedimento estratégico. Ou seja, complica essa porra. O cara não entende, Leandro. Eu vou ensinar para um cara que está na operação uma coisa técnica. Não faz sentido. Você tem que parar de escrever processo para você. Tem que escrever um processo para quem a maioria dos POPs estão arquivados nas gavetas de alguém. Não está rodando de verdade. Não está rodando. Então tem que ser assim. Então, se você coloca esse... E outra coisa, tá? Isso é um processo. 70% do problema que a gente tem com data de validade, eu bato muito nisso, e pode ter certeza que tá? Tem software, tem coisas aí que já está mostrando que é isso aí mesmo, que 70% do problema que a gente tem com o produto vencido está no recebimento. Está entre recebimento e compra. Ele está recebendo errado. Está recebendo errado. Entendeu? Então, isso é um passo que é fundamental. Começa organizando isso aí. Se eu faço isso da forma correta, Leandro, eu já estou eliminando muito problema. E boa parte dos produtos de mercearia, eu acho que é 70% dos produtos de mercearia que a gente perde é vencimento. Mercearia, a maior parte do problema é vencimento. Então, se eu corrigir vencimento... Você elimina bastante o problema. Que está na regra dos 2/3,
e depois botar um controlezinho na entrada lá para o Exato. pessoal ver se não para acompanhar produto com menos de 30 dias ali para fazer ação, dar destaque, né, ver o que está fazendo. O cara pega uma avaria, produto que se rasgou, alguma coisa desse tipo, ele simplesmente joga como avaria. Mas aquilo não é só uma avaria, você tem que identificar o que causou aquela avaria. Senão, qual é a causa? Senão daqui a pouco está acontecendo de novo. Vai acontecer de novo. Então, quem foi que causou essa avaria? Ah, foi o repositor. Eu coloco a avaria em 3 tipos. A avaria causada por fornecedor, a avaria causada por cliente e a avaria causada por funcionário. Porque eu quero entender, a avaria, tá, mas qual é o maior problema da avaria? É meu funcionário? É repositor? Perdão, fornecedor? É o cliente, porque eu já vi cliente que pega um pacote de pão, coloca no chão e se ajoelha em cima para não machucar o joelho, cara. Sério? Já vi. Inclusive no novo IP eu fiz até uma plaquinha bem lúdica, né? Até mostrei na apresentação pro pessoal do Impulso. O cara se ajoelhava, a senhora, né, perdão, se ajoelhava com um pacotinho de pão para não machucar o joelho para pegar o produto que estava na gôndola mais baixa, né? E aí eu coloquei uma foto falando sobre fator social. 2009 isso aí, tá? Fator social, seguinte. Eu coloquei lá, né? Tantas mil pessoas, né, nesse momento passam por dificuldades, enquanto isso, supermercados continuam jogando produtos fora por conta de avarias. E aí mostra uma foto de uma pessoa se ajoelhando, igual aquela senhora estava fazendo, sem mostrar o rosto, claro. Então já fator social pesando. Eu colocava também algumas plaquinhas no hortifruti, porque o pessoal machucava. Aí eu colocava lá, apertou, levou. Tava uma foto, né? Apertou, levou, gente. Então se me aperta, por que você não vai me levar? O pessoal aperta uma pera e leva outra. É sempre assim, né? Ele quebra um biscoito e leva o outro. Então outra ação muito prática era, como a gente vendia, biscoito não, que a gente chamava no Nordeste de bolacha, né? É bolacha. Bolacha. E a briga é muito simples. Não vem com essa, é biscoito aqui, não. Lá é muito simples. Biscoito é doce e bolacha é salgada. Não tem briga. Ah, é? Eu achei que era o contrário. Bolacha é salgada, biscoito é doce. Lá em Pernambuco é assim. Aqui é tudo biscoito, né? Tudo biscoito. Aí fica essa briga, né? Gente, vamos democratizar o negócio, entendeu? Vamos organizar isso aqui. Biscoito é doce, bolacha salgada. salgada. Então eu colocava lá e quer quebrar? Me quebre. Se quer quebrar, me quebre. Eu tava uma porçãozinha lá, o cara abria, tirava um, degustava, quebrava. Essas coisinhas lúdicas assim que funcionam. E isso é prevenção. Você faz prevenção na tua casa. Ou tu sai tava escovando os dentes, tu sai e deixa a torneira aberta. Não, tu faz prevenção. Tu esquece a lâmpada ligada, tu esquece o teu ar-condicionado ligado. Então, isso a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Então, é uma ação simples você poder fazer isso aí. E aí, pegando essa questão de ganhos rápidos, você também tem que pensar, Leandro, na questão de outro problema que a gente tem relacionado à própria quebra dentro de perecíveis. Perecível sim. Hoje, se o cara vai começar um programa de prevenção, porque a gente fala programa, quem tem projeto é consultoria, que tem que ter início, meio e fim, mas prevenção é um programa. Resta da vida. Resta da vida, tá lá. Então você pega, por exemplo, hoje em dia ainda mais, né? Hoje em dia está dando quase 60% da perda, tá dentro dos perecíveis, né? Isso. E se eu pegar, é fácil? É só pegar o açougue, que é só um quarto da venda da loja, eu já vou direto. Já vai no açougue. É cirúrgico, né? Só que o problema eu vou pegar a maior perda. O cara fala assim, o açougue é complicado. Mas o cara não perde um tempo dentro do açougue para poder entender a operação. E não só isso. Por exemplo, hoje, depois das conversas que a gente teve, hoje eu não preciso nem descer na operação para saber o que eu tenho que olhar. Se você tirar um relatório, por exemplo, de compra e venda do açougue por produto, não estou falando nem olhar o estoque, só compra e venda. Eu vou descobrir que tem produto, o açougue não tem estoque praticamente, porque você está comprando quase todo dia, a cada 2, 3 dias. Então não tem estoque no açougue. Então se eu estou comprando mais do que eu vendo, eu primeiro olho para olhar a categoria, né? Depois eu vou no produto, eu vou ver que tem produto ali que está batendo. Aí você consegue descobrir, por exemplo, se o cara está passando um produto com outro, porque você vai ver que tem produto que está com um estoque absurdo, né, para dar, e o outro está com estoque negativo. Aí tu fala assim, opa, calma aí, o cara deve estar pegando daqui. Aí depois você vai lá para a operação para ver se o cara está fazendo exatamente aquilo que você identificou. Mas eu olhando o relatório, eu vou descobrir, ó contrafilé tá dando droga, filé mignon tá dando droga, a 100 tá dando droga. Beleza, então eu preciso contar o açougue todo? Não, eu preciso olhar contrafilé, preciso olhar filé mignon, preciso olhar a 100. E aí, uma das coisas que eu aprendi é, conta todo dia. Só esses itens. Porque, cara, não tem como você não pegar. O produto chegou, sim, você foi lá, acompanha o recebimento, aí você olha durante o dia, pega a câmera, olha durante o dia lá o açougue, você vai ver
se tá saindo coisa. Você vai pegar, não tem como você não pegar. Você vai descobrir, tô entrando nota errada. Aí você começa, o cadastramento do produto errado, pai, filho, os produtos que eles estão fazendo de corte especial que sai desses cortes não estão indo para. Não tá cadastrado certo. Aí você vai começando a corrigir. Cada dia você vai corrigindo uma coisa. E aí daqui a pouco começa a parar a falta. E aí você descobre. Aí realmente pode ter sido um furto ou simplesmente pode ter sido erro lá nos cadastramentos e tal. Porque o açougue realmente é complexo, mas se você começa a pegar, você rapidinho arruma a casa, pô. E o açougue tem 3 coisas que são fundamentais, né? A primeira é que você falou, o processo do inventário. Você tem que fazer mais inventário no açougue porque ele tem uma perda alta em valor, altíssima, inclusive, que você pega, por exemplo, hortifruti e hoje a média nacional está dando 7%. Média muito alta, já foi 5%, tá 7%. Mas o açougue com 3,5%, 3,2% na verdade, a gente tem 4 ou 5 vezes um valor maior de perda do que o hortifruti, entendeu? Então você tem que fazer isso. Primeiro é isso, é o inventário. Segundo é que você tem que ter o rendimento da carne na tua mão. O pessoal quer fazer um rendimento que é a desossa da carne para encontrar o percentual de cada corte sobre um corte geral lá, enfim, seja traseiro, seja um colchão mole que eu corto e faço outros cortes, enfim. Eu tenho que ter esse rendimento na palma da minha mão. O pessoal quer fazer um rendimento e passar um ano sem fazer mais. A gente encontra muito essa realidade, então não dá. E a outra coisa é você ter uma padronização muito específica no teu recebimento também. Porque assim, se eu faço um rendimento de uma peça de 50 e de repente chega de 60, é diferente. Você tem um vídeo que você ensina a fazer esse rendimento, não tem? No Tem. canal? Tem lá no Inclusive canal. você deixa o cara baixar uma planilha, não Deixa tem? baixar uma planilha. Então a gente faz assim, Detalhe, que aquilo é tudo gratuito, que tá aqui no YouTube. Então eu vou fazer o seguinte, se você estiver assistindo isso no YouTube, vai aparecer algum card em algum lugar aqui, por aqui, algum card aqui, E aí você clica nele e você vai assistir o vídeo de rendimento do Balbino, aproveita e baixa a planilha e não deixa de ir lá e fazer um comentário e falar assim, obrigado Balbino por me ajudar. É um dos vídeos mais vistos do canal, até hoje. Isso, né? E simples. E aí a gente pega uma realidade que você começa a olhar para entender melhor, que você vai ver o quê? Tá, qual é o meu rendimento? Eu recebi 1.000 quilos de carne. 1.000 quilos de carne de traseiro. Qual deveria ser o meu rendimento? Deveria ser esse aqui. Aí eu vou comparar esse meu rendimento com a minha venda. E aí você vai comparar e ver se realmente está de acordo ou não. Porque uma coisa é o rendimento, outra coisa é a venda. A venda tem transformação. Às vezes a carne escurece, tu limpa, coloca como moída, ou simplesmente a carne, tu vai ter que colocar ela como um outro subproduto. Então tem transformações. Nem tudo é da forma que você desenhou naquele primeiro momento. Então essas transformações têm que ser acompanhadas. Então você tem que fazer esse comparativo. Esse exercício tem que ser feito. E o teu açougueiro tem que entender isso aí. Um dos maiores problemas da prevenção é não ser transparente nos indicadores, não passar para a equipe os números. Então eu tenho que ter um quadro dentro do açougue onde eu vou estar falando limite de perdas. Limite de perda por quê? Porque meta todo mundo quer bater ou ficar acima. Então a meta eu tenho de venda, perda eu tenho limite. É isso. Eu tenho um limite. Então, qual é o meu limite de perdas? É R$3.000. Pronto, coloca lá, R$3.000. As pessoas se conectam por valor. Então, ninguém se conecta por percentual. Meu percentual de perda é 3%. Quem é dono sabe que todo funcionário acha que o cara tem 30% de lucro. E não é assim. Não. E aí, se tu tira 3% de 30%, tá com 27%, ele tá rico ainda. Ele não tem noção de quanto você tem de lucro. Tem muito empresário que fala assim, eu queria trocar minha linha de perda pela de lucro facilmente, porque minha perda é maior que o lucro. Muitas vezes né? Muitas vezes. No papo que eu tive com o Carlão, que você comentou, uma das coisas que ele falou foi isso. Ele falou assim, Leandro, quem não faz inventário, não faz o mínimo de controle de perda, a perda dele deve estar entre 5% e 7%. Eu falei, que isso, cara, isso tudo? Ele falou, a maioria dos lugares que a gente faz medição é isso que dá. É verdade. Falei, é muito alto, pô. Sim. É muito alto, Balbino. Pura verdade. O dinheiro todo tá indo embora, por isso o cara não sabe que o dinheiro tá indo embora, né? Pura verdade. Por isso você não sabe. Então, aí é que começa. Então, você vai ter que começar a analisar esse tipo de coisa, entendeu? E o fato é que, às vezes você tá pensando... Isso é um ponto importante. Esse é um ponto importante. O cara tá na cabeça, Leandro, e me pergunta, e às vezes eu dá vontade do cara soltar logo na lata, né? Mas você ainda pensa para responder melhor. Qual é o índice de perdas ideal? Aí você fala assim, qual é a tua perda? Eu vou começar a fazer e tal, eu não tenho uma perda ainda, eu queria saber qual é o número de perda ideal. Então, do que adianta tu saber qual é a perda ideal
Se você não Se sabe, você não sabe nem qual é a tua. Então, tipo, eu tô perda querendo ideal chegar... é menor do que você tem hoje. Então você tem que descobrir quanto você tem Quanto você hoje tem. e vir caindo ela. Porque se eu for falar assim, eu quero ir para São Paulo. Onde é que você tá para poder ir para São Paulo? Para saber tempo É isso. que você vai chegar lá. Então não adianta, velho. Não adianta você ficar na ilusão de que qual é o índice de perdas da Abras, da Abrap, da não sei o quê, de fora do Brasil. Eu chego nas lojas, o cara tem indicador de tudo de fora, mas dentro não tem nada. Eu começo a falar com o cara fala, eu sei que... Porque perda o cara tem que se vencer, né? Ele tem que vir melhorando a si mesmo, né? Meu índice de perda no hortifruti é 8. Tá bom, então agora vamos trabalhar para fazer 7, depois vamos trabalhar para fazer 6, então vamos trabalhar para fazer 5, vamos fazer 4. Até uma hora, não consigo cair mais do que isso. Beleza, você achou o indicador. E perda esse residual. Tá melhor do que o do... E aí, não é o indicador lá que vai dizer que é de performance, é o seu, é o que você está batendo, né? Exatamente. Então, tira da cabeça de vocês essa ideia de que, o percentual de perdas é 2% e eu coloco na minha DR 2%. Qual é a tua perda, cara, para tu estar colocando 2% As pessoas lá? fazem isso, né? Elas não calculam, Qual o simplesmente sentido? chuta lá o Qual o valor e sentido fala assim, disso? tô perdendo isso, né? Eu já tive uma experiência, voltando lá atrás agora, do Balbino, antes de começar na prevenção, quando ele era encarregado de estoque, que eu tinha uma área de auditoria. E aí, meu primeiro resultado de inventário que eu peguei, eu estava com 3,38. 3,38. E aí o auditor me passou só o número, o valor da perda. Eu falei, tá, mas quais são os produtos? Ele, não vou te passar quais são os produtos, esse é o valor aí. Como eu vou melhorar o resultado se eu não sei quais são os produtos? Eu fui com esse argumento pro diretor. Então, 20 anos eu tinha na época, o cara de 20 anos, moleque com 20 anos, vai falar com o diretor da empresa. Só que eu já tinha feito outros projetos antes, eu estava bem na fita, né? Então eu cheguei pro cara e falei, então, quero saber quais são os produtos. O auditor disse que não me passa. Aí eu expliquei para ele porque eu queria saber dos produtos. Eu preciso fazer alguma coisa para reduzir essa perda. Eu ainda não sabia o que era, eu não sabia o que era prevenção. Gente, não existia nada. Hoje vocês conseguem acessar muita coisa. Tem muito conteúdo aí. Mas na minha época não tinha nada. Um mundo de conteúdo. Não tinha nada, não tinha nada. O portal Prevenir Perdas do Carlão estava começando. A gente só tinha experiência prática de fora que a gente tem que trazer, traduzir e colocar para nossa realidade, que era totalmente diferente. Entendeu? É totalmente diferente. E aí eu consegui esses indicadores. Foi o que eu fiz. Separei para o departamento, vi onde é que estava mais impactando, peguei aquelas divergências maiores e comecei a tratar um pouco melhor, comecei a controlar minhas trocas, comecei a controlar também as minhas quebras. O que é que aconteceu? Primeiro recorte, 3 meses depois, a minha perda caiu para 2,36. E aí ele viu que eu caí mais de 1% em 3 meses. O diretor me chamou e falou, se você conseguir cair para abaixo de 2%, a gente vai implantar esse negócio que você está fazendo de prevenção nas outras lojas da rede. Foi o que o Balbino fez. Conseguiu reduzir. Então a nossa perda foi 1,86, 3 meses após isso, e eu ganhei o projeto para implantar a área de prevenção no restante da rede. Mas eu era um cara que chegava na rede, por exemplo, na empresa, eu via um problema, eu chegava, feito uma realidade de trocas, por exemplo, eu era da área comercial e entrei para a gestão de estoque da troca, porque eu era um auxiliar de compras que via dificuldade do pessoal saber quanto tinha de troca. Eu fui lá e contei todas as trocas e vi que estava com quase 50 mil de diferença entre o que estava no físico e no sistema. Ajustei, separei por fornecedor, fiz um 80-20. Qual era o fornecedor que estava precisando de dar mais atenção? Isso foi em 2007, isso aí aconteceu. Entreguei para os caras numa planilha, porque o sistema não tinha essa ferramenta. Todo mundo ficou fascinado. Ali foi a primeira promoção importante que eu ganhei. Mas como eu que fiz isso aí? Eu chegava 1 hora antes do meu trabalho, pegava as 8, chegava às 7 da manhã, começava a fazer o trabalho lá. 8 horas eu estava no escritório. Aí eu parava, almoçava, tirava 1 hora do meu almoço lá também. E no final passava mais 1 hora do meu expediente. Eu trabalhava 3 horas, durante uma semana eu trabalhei 3 horas a mais por dia para poder fazer isso aí. Isso é uma realidade que hoje o pessoal faz? Não faz, cara. Não faz. Mas eles querem a promoção. Querem isso aí. Balbino, pra gente finalizar, se você tivesse que dar, sei lá, 3 dicas rápidas para pessoa que quer reduzir perdas hoje. E antes do Balbino das dicas, deixa eu falar uma coisa com você. Se você ainda não fez isso, se estiver assistindo isso no YouTube, não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo e também de me seguir aqui, clica no sininho para você receber a notificação sempre que tiver aqui do canal. E para a gente fechar, eu queria que você colocasse comentários. O que você gostaria que a gente aprofundasse do assunto de prevenção de perdas? Tá? E se a gente tiver pelo menos 100 comentários aqui dos assuntos que a gente quer, ou 100 comentários no geral aqui, eu trago o Balbino de volta aqui e a gente vai aprofundar como se ele estivesse quase dando uma consultoria para a tua empresa. Vamos lá, Balbino. Fala aí, quais seriam os 3 pontos assim que você diria para o cara não esquecer? 3 pontos principais. Vamos pegar das formas mais importantes. Porta de entrada,
porta de saída e a operação mais eficiente dentro da loja. Porta de entrada, recebimento de mercadorias. Faça auditoria em recebimento de mercadorias. Auditoria. O que seria isso? Eu preciso de uma prevenção para fazer isso? Não. Você pode fazer como gestor da loja. Eu sou gestor da loja, eu vou lá auditar. A auditoria, ela vai ser uma auditoria aleatória? Claro que não. Parece, né? Parece ser aleatória. Aí é que entra a estratégia. Tem duas formas de você fazer isso. A primeira forma é pegar as maiores faltas no meu inventário e aí identificar quais são as empresas. Quais são as maiores faltas e identificar quais são as empresas. Então, eu vou lá fazer auditoria nas empresas que estão representando a maior falta no meu inventário. Essa é uma forma. Eu não faço inventário. Eu não costumo fazer inventário. Então, você vai pegar realmente aquela mesma ideia que eu falei para vocês antes. Quais são os produtos mais vendidos, quais são os fornecedores dos produtos mais vendidos. Então, vou auditar vale a pena auditar. Aí você vai lá e audita. Você não vai auditar 100% dos produtos, mas você vai auditar esses itens especificamente daquela nota. Realmente o cara vai estar recebendo com guia cega, tal, que é o ideal, mas assim, você vai pegar realmente a nota e vai auditar. E você audita. Isso vai melhorar muito a acurácia da contagem do teu recebimento. Então, como você faz isso? O cara recebeu 10 itens, Leandro. De 10 itens tinha um errado. Então, 90% de acurácia. Você vai acompanhar isso aí. Faça esse cálculo. Frente de loja. Operação de frente de loja. Faça a mesma coisa que eu falei, só que a auditoria, que a gente chama de auditoria na frente de caixa. Como funciona a auditoria na frente de caixa? Para que serve isso aí? Primeiro, cancelamento de cupons e de itens é o maior vilão de fraude na frente de loja. O máximo é 0,5%, a maioria está acima de 0,5%. Isso. Leandro falou um indicador. Você tem que trabalhar em cima de 0,5%. Tudo que tiver acima disso tá não conforme. E aí o que eu vou? Eu vou em todas as operadoras? Também não, eu vou não. nas que estão acima disso. Detalhe importante. Você ou vai em cima de todo mundo, ou você vai fazer um sorteio, que é a forma que eu vou falar. Porque você não pode escolher. Né? Então você vai ter problemas seríssimos aí dentro da tua empresa com relação a ações aí. Vai pesar um pouquinho no teu bolso aí, tá? Porque o cara vai falar que você está perseguindo, assédio, tá? Um monte de coisa aí dando moral, dá problema, dá BO. Tá. Qual é a ideia? Fazer sorteio. Saquinho preto. Pega um saquinho preto. Coloca o nome auditado e não auditado. A minha ideia de auditoria é você auditar pelo menos 1/3 dos caixas. Então, se eu tenho 12 caixas funcionando, tá? Não é 12 caixas com 10 fechadas. Eu vou auditar 3. Se eu tenho 6 caixas funcionando... 1/3 não, vou auditar 4, né? Isso, pronto. Então, se eu tenho 6 caixas funcionando, eu vou auditar 2. Você vai fazer essa auditoria, ok? A ideia é fazer isso aí. Então, o que é que acontece? O fator inibidor pesa muito. Quando os caras verem que estão sendo observados, que vai ser feito isso aí... Só isso já diminui. Já diminui bastante. Outra coisa, as auditorias não podem ser feitas no mesmo horário, nunca. Você vai fazer uma vez de manhã, no outro dia de manhã, depois faz de tarde, tem dia que você faz 2 vezes, no outro dia você não faz. Você vai fazer um monte de forma diferente. Você não pode, eu já auditei hoje, não vou auditar mais. Você não pode fazer isso. Então vai ter dia que você vai fazer 2 auditorias, vai fazer 3 auditorias se brincar. Mas você tem que mostrar para ele que não tem nada certo aqui, a qualquer momento pode fazer. Então isso super funciona. Chegou lá no caixa, Leandro, operador de caixa com anotação na mão, de caneta, papai, vai olhar até as imagens, porque normalmente ele está fazendo uma coisa errada. Por isso, inclusive, a roupa do pessoal de caixa não tem bolso, né? O cara não carregar, não pode ter calculadora. Não pode ter calculadora no caixa, ele não vai ter bolso, normalmente não vai ter consulta preço, porque às vezes o cara coloca na consulta preço e fica só subescaneando, fingindo que está passando os produtos. Isso. Aí ele anota, sabe o que ele anota ali? Ele anota quanto ele tem que tirar do caixa para colocar no bolso. Então, a auditoria é como se fosse um fechamento do caixa naquele momento específico. Tipo, um fechamento forçado ali para você ver se está batendo o caixa dele do cara isso certinho. E por último, eu acho que a dica mais fácil de você fazer, velho, na operação. A dica mais fácil. Todos os dias, o meu detalhe é bom olhar 2 vezes ao dia. Você vai fazer uma vistoria na tua área de perecíveis na parte de autosserviço. A ideia é, inclusive quando você for aferir a temperatura, por exemplo, você pode fazer isso, né? Naquele checklist de temperatura e tal, fazer isso. Você vai verificar se aqueles produtos que estão expostos ali, eles estão com os códigos corretos com relação às peças que estão sendo expostas ali. Porque às vezes eu já peguei situações que, por exemplo, a picanha estava no fundo da gôndola e ele estava com a etiqueta de 1 a 100, sem osso. Picanha fatiada com código de A100 sem osso lá no final. Ou seja, fraude, né? Primeiro, se o produto... Pega essa sacada aqui. Se o produto está no fundo, é porque ele está escondido.
Então, provavelmente, alguém fraudou isso aí e vai vir outra pessoa em conluio para pegar. Então, na hora que você identifica, você já passa o toque pro CFTV, o cara que tá nas câmeras, e fala, fica de olho isso aqui. E já fica esperando. Quem pegar, já dá o bote certeiro. É isso. Ou você simplesmente vai ver como foi feito esse processo internamente também. Para descobrir quem Para foi descobrir que quem botou foi que ali. fez também. Então você junta as duas coisas. Então isso é uma dica muito simples de fazer e que você identifica muito problema, Leandro, que isso. acontece. Entendeu? E outra coisa, assim, quando o cara erra, ele vai errar tudo. Ele bota no automático e pesa, porque isso acontece também. Operação é assim, cara. A gente pega a situação de carne que foi apertada como queijo, porque tá no automático, o cara vai naquela velocidade. Então ele vai errar tudo. Ele não vai errar um item. Sim, E nem vai exatamente. esconder o produto. Então é muito simples. Essas 3 coisas aqui são muito simples de executar. Então o que você precisa fazer agora é pegar esse podcast e aplicar na prática e depois, obviamente, volta aqui nesse vídeo aqui e diz pra gente qual foi o resultado e o que você teve. E nos encontramos aqui no próximo Rosadas Cast. Obrigado, Balbino! Valeu! Valeu!